Hoje vamos conhecer a história de Ryan Reynolds, uma criança que cresceu no meio cristão e que se lembrou de sua vida passada, onde ele relata detalhes de quem ele era e que foi posteriormente comprovado pelo Dr. Jim Tucker. Dr. Tucker trabalha na Universidade da Virgínia, um estudioso em assuntos de reencarnação há mais de 20 anos, e ele foi atrás dessas informações, achando a filha da pessoa na qual Ryan dizia que era, para ser comprovado se tudo aquilo que o Ryan falava era algo real. Sejam todos bem-vindos, meu nome é Daiane Valer e este é o nosso canal Universo e Sonhos. Então agora vamos conhecer a história de Ryan. Ryan nasceu numa família cristã. Seu pai, Kevin Reynolds, trabalhava como policial em sua cidade em Oklahoma. E sua mãe, Cindy, foi quem ajudou seu filho nessa experiência, pois Ryan contava as coisas somente para ela, pois sentia vergonha de contar para outras pessoas. Tudo começou quando ele começou a ter pesadelos violentos por volta dos seus 4, 5 aninhos de idade, acordando várias vezes na noite, chorando, segurando o peito e dizendo que não conseguia respirar. E assim, as memórias começaram a ser relatadas. E a primeira história que o Ryan contou à sua mãe é que ele achava que teria sido uma outra pessoa. Disse que morava em uma casa que tinha uma piscina enorme, cheia de crianças, e isso deixou sua mãe chocada. E Cindy, sua mãe, conta que passou a observar o comportamento de seu filho, e assim que uma música começava a tocar, ele fazia uma sessão de sapateado no meio da sala, dizendo que era assim que ele dançava na Broadway. E que todas as vezes que eles assistiam televisão, que passava o letreiro de Hollywood, ele dizia: "Ali, mãe, ali, eu quero ir para casa." Nas noites, ele acordava chorando, pedindo para ir para casa, para ver a mãe dele e para saber o que aconteceu com os filhos dele. Enquanto os outros garotinhos brincavam de carrinho, Ryan brincava de cinema, dirigia filmes imaginários, gritava ação. Ele também falava muito de alguém no qual ele se referia como Senador Five, e que esse senador morava em Nova York. Sua mãe conta que era como se ela vivesse com alguém já idoso, com demência, que estava em luto e que era muito difícil passar por isso com uma criança. No jardim de infância, pediram para as crianças fazerem desenhos das pessoas que moravam em suas casas, onde Ryan precisaria desenhar ele, seu pai e sua mãe. E ele fez o desenho de 4 pessoas, marcando um, dizendo que aquele seria o seu velho eu e que não poderia falar sobre ele. E sua mãe, preocupada, passou a pesquisar sobre o que estaria acontecendo com seu filho. Ela encontrou um relato de reencarnação no livro do Dr. Tucker e pediu para que seu marido lesse, porque ela acreditava que era aquilo ali que estaria acontecendo com seu filho. E Kevin, seu marido, leu e atirou o livro na cama e disse que não era para ela vir com essas besteiras, que eles não tinham um filho reencarnado. Kevin, pai de Ryan, conta que não soube lidar com tudo aquilo que estava acontecendo de início, mas pediu para que sua esposa escrevesse tudo o que seu filho contasse a ela. E Cindy, buscando respostas, ouviu dizer que se a criança visse o lugar ou pessoas de suas memórias, isso ajudaria a criança a processar isso emocionalmente. Então ela foi na biblioteca pública e alugou alguns livros sobre Hollywood. E vendo esses livros com Ryan, um desses livros havia uma foto da cena do filme chamado Noite Após Noite. Na foto mostrava alguns homens reunidos, e Ryan apontou o dedo para um deles e disse: "Mamãe, este é o George. Fizemos um filme juntos." Depois apontou o dedo para o homem que estava no canto da foto e disse: "E esse sou eu." Seus pais lhe perguntaram qual o nome daquele homem, e ele não soube dizer. Havia poucas informações sobre o filme Noite Após Noite na internet, e isso foi um grande desafio para eles descobrirem o nome daquele ator naquela foto. Cindy queria que seu filho conseguisse dormir a noite toda, que se sentisse seguro, que se sentisse feliz,
e que não ficasse chorando por pessoas de 40 anos atrás que talvez já teriam falecido. Por isso Cindy enviou uma carta ao Dr. Jim Tucker, relatando o que estava acontecendo com seu filho. Assim, um arquivista foi até a biblioteca da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e encontrou uma fotografia que indicava o ator como Marty Martin. Em menos de um mês depois, Dr. Tucker foi até a sua casa, levando uma série de fotos para o Ian identificar as que lhe parecessem mais familiar. E o Ian pegou a foto de Marty e disse que aquele que estava naquela foto seria ele. Depois Dr. Tucker colocou fotos de 4 mulheres na mesa e, sem hesitar, o Ian apontou o dedo para uma daquelas mulheres. Dr. Tucker sorriu. E sua mãe, sem saber, perguntou quem seria aquela mulher que seu filho havia identificado. E Dr. Tucker disse que foi a última esposa de Martin. Ian também conseguiu identificar aquele a quem ele chamava de Senador Five. E o Dr. Tucker, ao verificar quem era esse tal senador, ele percebeu que aquele homem era o senador Ives, que era de Nova York, e que Martin o conhecia muito bem. Assim ele anotou todas as informações que o Ian declarava de sua vida passada, e foram mais de 200 informações, e algumas delas eram pequenas informações pessoais que eram impossíveis de checar. E em uma dessas informações, Ian havia relatado que Martin teria falecido com 61 anos de idade. Em busca dessa informação, Dr. Tucker viu que na certidão de óbito constava que ele teria falecido aos seus 59 anos. Pesquisando mais a fundo, ele descobriu mais 3 registros de recenseamento, 2 registros de casamento, uma lista de passageiros que indicavam idades, onde foi constatado que Martin teria falecido aos seus 61 anos de idade, como Ian declarava. Depois disso, Dr. Tucker foi até Los Angeles procurar a filha de Martin, chamada Marisa, para que ela comprovasse todas aquelas outras informações, se realmente seriam verdadeiras. Entrando em contato com ela, ele a informou sobre tudo o que havia pesquisado e entregou a lista para ela. Ao ler aquela lista, Marisa ficou assustada ao ver que lá estava escrito que seu pai era um agente e que tinha uma agência que mudava o nome das pessoas e que ele morava em uma rua de pedra que tinha por nome Walks no meio. E ela disse que sim, que seu pai morou em uma casa na rua Roxbury. Na lista relatava que lá em sua casa tinha uma piscina enorme e que a mãe dele tinha o cabelo cacheado e que teve muitas esposas, que ele dançava sapateado e que atuava em Nova York e gostava de comer em um restaurante preferido em Chinatown e que havia comprado um cachorro para sua filha e que ela não teria gostado do presente. E Marisa conta que sim, ele comprou um cachorro para ela quando ela tinha 6 anos e que ela não gostou muito do cachorro. Essas informações a surpreendeu. Também estava listado ali que Martin tinha um carro verde e Marisa disse que aquela informação estaria errada, mas depois ela descobriu que ele havia possuído sim um carro verde. Disse que tinha uma irmã mais nova e Marisa disse que não. Mas depois também descobriu que sim, seu pai tinha uma irmã mais nova. Marisa conta que achou tudo aquilo surpreendente e um pouco assustador, porque aquilo que estava acontecendo ali não era comum. Com mais de 50 comprovações desta lista e com todas as outras buscas de Dr. Tucker, fizeram com que Kevin, o pai de Ian, passasse a acreditar nisso, porque havia muita coisa ali que seu filho não deveria saber. E o tempo se passou. Ian cresceu, sua cabeça mudou e as lembranças começaram a desaparecer. E hoje, Ian é um jovem que diz que apesar de ele gostar de ver filmes antigos dos anos 40 e 50 e que seu gosto musical, por ter sido sempre diferente, ele não vê isso como uma ligação na vida de Martin. E que agora, a maioria daquelas memórias já haviam desaparecido.
Às vezes algumas coisas surgem quando ele vê as fotos de Marte, e ele conta que é estranho, pois não é como lembrar de algo, e sim como se fosse um sonho, e que agora ele não tem muitas memórias e que isso pode ser só uma coincidência, porque ele não tem a certeza de ele ser a reencarnação de Marte, assim como ele tinha na infância, e que agora ele não gosta mais de falar sobre isso. E mesmo assim, Cindy, sua mãe, o levou para conhecer Marisa, a filha de Marte, para encerrar esse assunto, para que seu filho siga em frente. Dr. Cutter diz que crianças começam a falar sobre suas vidas passadas aos 2 ou 3 aninhos de idade, e ele foca nas crianças porque são as mais propensas a terem essas memórias, e que eles param de falar de suas vidas passadas com 6 ou 7 anos. E ele conta que em todos esses anos estudando essa área, cada memória pesquisada e confirmada fez com que ele se convencesse de que há muito mais do que apenas um mundo físico e que existe uma realidade maior. Ele diz também que essas memórias não são apenas fatos, que tem muita emoção que transitam também e podem fazer com que as crianças tenham traumas intensos com o que aconteceu às pessoas anteriores. E isso sugere que a consciência que temos nesta vida estava lá em uma vida anterior. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você não conhecia o canal e gostou do vídeo, assista outros vídeos que temos por aqui. E se for do seu agrado, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo com os amigos, assim que o universo aparecer em sua tela.